anéis, semianéis e medidas. O que a gente fez no fim da aula passada? A gente começou com um semianel, né? Um semianel em ômega, quer dizer, uma coleção de conjuntos de ômega que tem 3 propriedades. O vazio tem que estar no semianel. Se A e B estão no semianel, então a interseção B está no semianel. E se A e B estão no semianel, B contido em A, essa hipótese não é essencial, como a gente viu, mas de qualquer jeito, se o B está contido em A, o A menos B, o complementar, vai ser uma união finita, né? Então uma soma de J igual a 1 até um certo M de CJ, onde esses CJ todos estão em S, e sempre essa notação de soma de conjuntos significa que os conjuntos são disjuntos 2 a 2, né? Então isso sempre está implícito. Isso aí, interseção CJ é vazio para todo I diferente de J. Muito bem. Então, a gente mostrou que, dado um semianel, é possível construir um anel. Bom, a gente viu o que é uma medida num semianel, né? Então, medida é uma função que leva o semianel nos reais, ou nos reais, união mais infinito, ou nos reais, união menos infinito, que é aditiva. Quer dizer, a propriedade principal é que a medida, se A for uma união disjunta de elementos do semianel, um A e o CJ todos no semianel, então a medida de A é a soma das medidas dos CJs. A gente deu o exemplo mais simples, ou mais natural disso, que era o caso de intervalos na reta. O conjunto dos intervalos na reta forma um semianel, né? E o que a gente viu foi como, a partir de um semianel, a gente constrói um anel, né? Então, A é anel, se A é semianel, e sempre que você tem dois caras, vou botar um A cursivo, mas é mais bonitinho, e se você tem dois elementos A e B em A, em princípio disjuntos, mas tanto faz, né? Então a união deles, a soma A mais B, é a união B nesse caso. A mais B a gente só vai escrever. Eu na verdade não gosto muito dessa notação, porque um pouco... Bom, isso tem a ver com umas coisas que eu andei trabalhando, em que a gente considera somas de conjuntos como sendo somas aritméticas, mesmo como conjuntos de todas as somas de um conjunto com o outro. Combinatório aditivo aparece muito. Eu vou tentar evitar usar essa notação do A mais B, eu acho mais feio. Vou botar a união B. Eu já estou dizendo disjuntos. A união B vai estar no anel A. Então, e a gente viu que a partir que, dado um semianel, a gente pode associar um anel a ele. Esse é o menor anel que contém S. E, de fato, você pode tomar A de S como sendo o conjunto das uniões finitas disjuntas de elementos do semianel S. Né? Então você pega todos os conjuntos que podem ser formados a partir de elementos do semianel, tomando uniões finitas disjuntas, isso dá um anel.
A gente mostrou que isso sempre dá um anel, e é o menor anel que contém S, né? Muito bem. A gente viu também que se você tem uma medida... Então, isso aqui é uma medida finitamente aditiva, né? Essa condição que eu escrevi aqui... A gente tem também uma condição mais forte que diz que μ é sigma aditiva sempre que o A for uma união disjunta de uma quantidade talvez infinita, enumerável de conjuntos. Não faz diferença supor só uniões enumeráveis, porque você sempre tem o truque de fazer todos os conjuntos a partir de um certo ponto iguais ao vazio, né? Então isso inclui uniões finitas, né? Com todos os CJ em S, e união disjunta, como a gente viu, né? Esse símbolo significa que eles são disjuntos. Então, a medida de A vai ser de fato a série das medidas do CJ. Muito bem. A gente viu que se μ você tem uma medida definida em S finitamente aditiva. Então, μ se estende de maneira única a uma medida finitamente aditiva. Definida em A de S, né? De maneira que todos os conjuntos de A de S têm uma medida. Se μ é finitamente aditivo, só tem um jeito de definir isso, né? Que μ de uma união finita dessas é de fato a soma dos μ de AJ. Se quiser ser uma definição, porque até aqui o μ só estava definido nos AJ, você define nas uniões disjuntas de elementos de AJ como a soma das μ's. E o que a gente viu é que isso fica bem definido. Quer dizer que isso não depende do jeito de escrever esse conjunto. Que dado um conjunto, ele pode ser escrito, em princípio, de vários jeitos diferentes, como uniões finitas de elementos de S. E nesse caso, se você escreve de dois jeitos diferentes, a soma das medidas das partes dá sempre a mesma coisa. Então fica bem, a gente viu isso no fim da aula passada, então essa medida fica bem definida. E é finitamente aditiva também, né? Que não é difícil de verificar. Bom, uma das coisas que eu prometi fazer é ver que isso se estende para medidas finitamente aditivas, para medidas sigma aditivas. Ou seja, se você começa com a medida sigma aditiva, que em particular é finitamente aditiva, você define a extensão dela para A de S do mesmo jeito, e a gente vai mostrar que essa medida é sigma aditiva também, né? Bom, mas antes de fazer essas coisas abstratas, é bom a gente ter um exemplo de uma medida sigma aditiva. A gente falou dessa medida definida em uniões de intervalos, né, como sendo a soma das medidas dos intervalos, né, extensão. Se você começa com um semianel formado pelos intervalos da reta, o menor anel que contém ele, né, o A de S, é o conjunto dos conjuntos que são uniões finitas de intervalos. São uniões finitas de intervalos disjuntos. E a gente definiu a medida de uma união finita de intervalos desse jeito, como sendo a soma das medidas dos intervalos que se compõem, né? De novo, isso não depende de como que a gente escreve
o conjunto como união finita de intervalos tem infinitos jeitos de escrever. Mesmo um intervalo você pode decompor como união de qualquer número que você quiser de intervalos menores. Né? Por exemplo, você pode escrever o intervalo 0, 1, digamos fechado em 0, aberto em 1, só para dar um exemplo, como união de k igual a 1 até n, você fixa um inteiro positivo n qualquer, eu posso até escrever sigma, né? De k igual a 1 até n. Do intervalo k menos 1 sobre n, k sobre n. Então, por exemplo, é um jeito de decompor esse intervalo de tamanho 1 como união de n intervalos de tamanho 1 sobre n, todos iguais, né? Podem ver que de fato é uma união disjunta, porque é sempre, do jeito que eu fiz, é sempre aberto à direita e fechado à esquerda, então ele emenda direitinho, está uma união disjunta aqui no fim. Você pode pegar um intervalo e dividir em vários intervalos menores, né? Vamos ver o que a gente faz. De novo, tentar seguir a ordem. Bom, o Isnar tem uma proposição sobre medidas positivas, né? Muitas medidas que a gente vai considerar, em particular a medida de Lebesgue, que, como eu falei, é o objeto principal desse curso, a medida de Lebesgue, a integral de Lebesgue, mas no sentido de que é o exemplo mais natural, a gente vai fazer vários teoremas gerais que valem para medidas muito mais gerais que a medida de Lebesgue, mas o exemplo mais canônico sempre vai ser a medida de Lebesgue, né? Mas então, a medida de Lebesgue em particular é uma medida positiva, tem uma proposição geral que serve para medidas positivas, que vai ser útil no futuro, que é essa daqui. Suponha que a gente tem uma medida que vai em zero infinito. Podendo talvez ser infinita, né? Então, finitamente aditiva, por enquanto. Então, ela tem dois itens. Se você tem um conjunto contido em outro, escreve contido ou igual. Para mim, contido sempre pode ser igual. Então, estão em A de S. Então, a medida de B é menor ou igual à medida de A. Mas se a medida positiva, um conjunto contido na outra, a medida de um é menor ou igual à medida do outro. Isso é bem óbvio, como vocês veem, é de fato bem fácil. E a segunda é que se AJ são conjuntos em A de S, quaisquer não necessariamente disjuntos, então a medida da união é menor ou igual que a soma das medidas. Bom, isso, como eu falei, é bem simples, vamos provar. O primeiro segue do fato de que a diferença de dois conjuntos de A de S está sempre em A de S, porque no caso dos conjuntos de S era uma união finita disjunta de elementos de S. Mas uma união finita disjunta de elementos de A de S está em A de S, porque A de S é um anel. União de elementos de A de S está sempre em A de S. Então, nesse caso, o A menos B vai estar em A de S. E você pode escrever o A como B união A menos B, e é uma união disjunta. Portanto, μ de A é μ de B. Então isso é bem fácil, mas μ de A menos B. Como a medida é sempre maior ou igual a zero, o μ de A menos B é positivo, isso é maior ou igual a μ de B. Então isso foi bem fácil. O outro é mais fácil começar com dois conjuntos, né? Você tem dois conjuntos só, no caso M igual a 2, né? Então você quer estimar a medida de A1 união A2. Você pode observar que A1 união A2 pode ser escrito como A1 união A2 menos A1. E é uma união disjunta. Portanto, a medida de A1 união A2
é simplesmente a medida de A1 mais a medida de A2 menos A1. Só que a medida de A2 menos A1 é menor ou igual à medida de A2 pelo item anterior, né? Porque o A2 menos A1 está contido em A2. Então isso é menor ou igual à medida de A1 mais a medida de A2. E em geral a gente vai fazer indução em M, né? Caso M igual a 1 e M igual a 2 são óbvios. Caso M igual a 1 é óbvio, nós temos um conjunto só. Então vale a igualdade, a medida de A1 é igual à medida de A1. E em geral, a medida de... Você troca M por M mais 1, né? Mi de união de J igual a 1 até M mais 1 de AJ. E você pode escrever como medida da união de J igual a 1 até M de AJ, união a M mais 1, que é menor ou igual, pelo caso M igual a 2, né? Que é a medida dessa união até M, mais a medida de M mais 1. E por hipótese de indução, isso é menor ou igual que a soma de J igual a 1 até M da medida de AJ, mais a medida de AJ mais 1. Isso é igual a soma até M mais 1, a soma da medida de todo mundo. Então, termina a prova. Agora a gente vai falar de um negócio mais interessante, que são medidas regulares, que é um negócio que tem a ver com medidas sigmas finitas. Então, a gente já falou da definição de medidas sigma finitas, e formalmente a gente ainda não exibiu nenhuma medida sigma finita, né? O nosso exemplo principal até agora é essa medida do tamanho dos intervalos. Que a gente gostaria que fosse sigma finita, mas a gente ainda não sabe provar. Então vamos provar um resultado geral que é muito útil para exibir medidas sigma finitas, que é esse negócio sobre medidas regulares, né? Isso é um negócio que faz sentido para conjuntos que são para medidas em espaços topológicos. Em particular, faz sentido em qualquer subconjunto de Rn, né? Se você tem ômega contida em Rn para algum n, ou mais em geral, ômega em espaço topológico. O espaço topológico é um conjunto em que faz sentido a noção de conjuntos abertos, conjuntos fechados. E conjuntos compactos, né? Tem uma definição, conjunto é compacto se qualquer cobertura por aberto tem uma subcobertura finita, que é o que a gente vai usar. E o exemplo mais simples de espaço topológico é o Rn. É a reta para começar, então Rn, um espaço topológico muito bonitinho. Subconjuntos quaisquer de Rn também são espaços topológicos com a topologia induzida, né? Os abertos relativos. Mas tem muito mais espaços topológicos do que subconjuntos de Rn. Né? Em particular, tem espaços de dimensão infinita, tem um monte de coisa, e isso é um resultado bem geral, que é uma definição boa para virtualmente todas as medidas que a gente vai considerar são medidas em espaços topológicos, mais ou menos naturais. Então, isso é uma coisa que faz sentido para medidas positivas, né? Então, vamos pegar logo um anel, né? Anel em ômega, mi de A para 0 infinito, pode ser fechado, uma medida, digamos, finitamente aditiva. Bom, dizemos que mi é regular. Se para todo A em A, que a medida de qualquer conjunto é o ínfimo das medidas de abertos o aberto que contém o conjunto A. Você tem um conjunto qualquer que contém A, a medida desse conjunto é maior ou igual que a medida de A. Sempre isso assim. O que esse negócio está dizendo
Bom, então tem duas condições, essa é a primeira. E a segunda é que o mediar é o supremo das medidas dos compactos que estão contidos em A. Então a medida tem que ser o ínfimo das medidas dos abertos que contém A e tem que ser o supremo das medidas dos compactos que estão contidos em A. Uma medida regular não é uma medida que satisfaz essas duas coisas. Esse ínfimo é sempre, como eu falei, é sempre maior ou igual à medida de A, porque a medida de qualquer coisa que contenha A é maior ou igual à medida de A. Então o ínfimo da medida dos abertos que eventualmente contenham A tem que ser no mínimo a medida de A. Se for igual sempre, e se a mesma coisa valer para as medidas dos compactos contidos em A, a medida de um compacto contido em A é sempre menor ou igual à medida de A, porque o cara está contido em A. Mas se sempre valem essas igualdades, se a medida é o ínfimo das medidas dos abertos que contém A e é o supremo das medidas dos compactos que contém A, a gente diz que a medida é regular. É uma coisa que relaciona a noção de medida com a topologia com os compactos abertos contidos em A. A proposição importante e bacana ligada a isso é que toda medida finitamente aditiva regular de fato é sigma aditiva. Então, eu acho que eu vou fazer uma digressão. Eu falei tanto da medida de Lebesgue, eu vou contar um pouco algumas coisas sobre a medida de Lebesgue que a gente ainda não construiu em geral, mas depois de provar isso. Então, a proposição se mi... isso é tão mais legal que as outras proposições que eu já provei, que são coisas puramente fáceis, eu chamar de teoria. Que em particular implica que a medida de Lebesgue usual é sigma aditivo. Vamos lá. Se mi de A para zero infinito, fechado em geral, é regular, então mi é sigma aditivo. Vamos provar isso. Fala. Não é melhor definir num semianel, porque em geral vai ser mais fácil verificar para semianel, né? Você tem razão. Você tem razão. É mais fácil checar as hipóteses, né? Você está dizendo que... isso. Na verdade, se ela for... Você tem um anel que é fecho de um semianel, você tem razão. Vamos tentar. Vou tomar cuidado para ver que vai dar tudo certo. Então vamos trocar. Vamos ver se dá tudo certo. De qualquer jeito, não é muito difícil passar de um para o outro, né? Se essa propriedade vale para os elementos de um semianel, certamente vale para os elementos do menor anel que contém ele, né? Porque se para um elemento do anel vai ser uma união finita de elementos do semianel, se para cada elemento do semianel você consegue um abertinho, você certamente consegue. Você pode fazer a união desse número finito de abertos, você obter um aberto com medida muito parecida com o outro, e para os compactos também. Mas você tem razão. Formalmente, se a gente define assim e enuncia o teorema desse jeito, a afirmação é mais forte, então vamos tentar. Vamos botar isso para o semianel mesmo. E a vantagem desse negócio do semianel é que diminui a quantidade de casos que a gente tem que testar para poder usar esses teoremas, né? Então a gente testa só em situações muito simples. Você tem razão, é melhor fazer para o semianel. Vamos lá? Então, o que a gente quer provar? A gente quer provar que se você tem um elemento de S, que é uma união disjunta infinita de outros elementos de S, né? A gente gostaria de provar que a medida de A é a soma das medidas dos AJ. Muito bem. Bom, a gente tem uma medida positiva, né? Então tem essa proposição anterior, a soma J igual a 1 até N, para todo N natural de AJ, está sempre contida em A. E a medida de uma união finita disjuntas de caras, né, é a soma das medidas.
que isso mostra? Que soma de J igual a 1 até N, como está contido em A, a medida disso é menor ou igual à medida de A. E a medida disso é a soma das medidas dos AJ. Então isso aqui é menor ou igual à medida de A para todo N natural. E esses caras são todos maiores ou iguais a zero. Como isso vale para todo N, a gente pode passar o limite. A série toda vai ser menor ou igual à medida de A. Né? Mas todas as somas parciais são menores ou iguais que uma constante, o valor da série é menor ou igual que essa constante. Então a gente já tem a desigualdade por um dos lados. Quer dizer, a gente sabe que a medida de A é maior ou igual que a série das medidas dos AJ. A gente quer provar que é igual. Né? Para provar que é igual, a gente vai ter que usar aqui que a medida é regular. Para isso, a gente vai observar que, bom, se a gente pode exibir um compacto K, né? Seja K contido em A um compacto. Vamos mostrar que a medida de K é sempre menor ou igual à série das medidas dos AJ. Isso termina o problema, né? O que se a gente provar isso, acabou. Por quê? Porque como a medida é regular, que a medida de A é o supremo das medidas de K para K compacto. K compacto, obviamente, cai em S, né? Esses supremos são sempre sobre os abertos, os compactos que estão em S, quer dizer, para os quais a medida está definida. Muito bem. Não é com a medida de A o supremo das medidas. Se mi de K for sempre menor ou igual a essa coisa, o supremo do mi de K é menor ou igual a essa coisa também. Né? Então, o que a gente faz agora? Agora a gente vai usar a outra parte da definição de medida regular. A gente vai usar aqui o mi de AJ, tá? A gente vai usar que o mi de AJ pode ser muito bem aproximado por cima por medidas de abertos que contêm o AJ. Então vamos primeiro fazer uma observação que os dois lados podem ser infinitos. Você pode ter conjuntos, isso aqui está fechado no infinito, você pode ter conjuntos de medida infinita e de fato a gente vai considerar o caso em que se essa soma aqui for infinita, o mi de A é infinito também, né? Porque mi de A é maior ou igual a correção infinita. Se essa série aqui for infinita, isso aqui tende para infinito, o mi de A tem que ser infinito também. Então, se soma de J igual a 1 até infinito de mi de AJ for infinito, devemos ter mi de A também igual a infinito. Porque mi de A é maior ou igual que essa série. Então, vamos supor que essa série é finita. Dado um epsilon maior que zero qualquer, a gente vai conseguir abertos que contêm o AJ cuja medida é muito perto da medida de AJ. Por exemplo, menor que a medida de AJ mais epsilon. Mas isso não vai ser suficiente, a gente vai somar infinitas coisas. Então a gente tem um truque muito eficiente que é dividir epsilon por 2 elevado a J. Existe o J aberto, o J em S, naturalmente, tal que, né, o J contém o AJ, e a medida de UJ, que a medida do AJ é finita, né, porque a soma de todas as medidas é finita, então a medida de UJ vai ser menor que a medida de AJ mais epsilon sobre 2AJ. Que
a medida do AJ é o ínfimo das medidas dos abertos que contém o AJ. Então você consegue um aberto que contém um AJ cuja medida seja menor que a medida de AJ, mais essa coisa positiva aqui, que é o epsilon sobre 2AJ. Né? Então, o K vai estar contido em A, que é a união disjunta dos AJ, mas que vai estar, obviamente, contido na união dos UJ, porque o J contém o AJ. Né? E agora a gente tem um compacto contido numa união de abertos, uma união, em princípio, infinita de abertos. E a gente usa a definição de compacto. Um compacto é um conjunto dado qualquer cobertura por aberto, tem sempre uma subcobertura finita. Então, que é a definição geral de compactos em espaços topológicos gerais, que não precisam nem ser espaços métricos, né? Então, um troço bem geral mesmo. Então, existe um N natural, tal que K está contido na união de J igual a 1 até N do J. E, de novo, para medidas positivas, isso implica que a medida de K é menor ou igual que a soma das medidas desses troços, a tal proposição anterior. Isso é menor Você consegue filmar aqui? Não? Tá. Tinha uma lenda que tinha que escrever só no meio. Assim, mas eu vou tentar não escrever muito aqui do lado. Bom, vamos lá. Isso é menor do que... Bom, eu escolhi o J de maneira que a medida do J fosse menor que a medida do AJ mais epsilon sobre 2AJ. Isso é soma de J igual a 1 até N da medida de AJ, mais soma de J igual a 1 até N de epsilon sobre 2AJ, e isso é menor ou igual que a série toda das medidas dos AJ, mais a série toda de epsilon sobre 2AJ, só que isso é uma série geométrica que dá epsilon, né? Eu não escolhi por acaso 2AJ, isso é a série das medidas dos AJ, mais epsilon, no fim. E acabou. Não é porque a gente provou que esse negócio é maior ou igual que isso. E esse negócio é menor que isso, mais epsilon para todo epsilon, então tem que ser igual, não tem jeito. Né? Então, conclusão aqui de fato. Se quiserem, escrevam uma linha a mais. Né? Portanto, a medida do A tem que ser igual a essa série. Na verdade, a gente está trabalhando com K, né? Então, deixa eu... Medida do K menor ou igual que esse negócio. Pronto, vou ser mais preciso. A gente provou foi isso aqui. É menor que isso para todo epsilon, então é menor ou igual que a soma. Foi o que eu tinha prometido. Vamos mostrar que a medida de K é menor ou igual que aquela série. Foi isso que a gente provou. Então, isso termina a prova, porque a medida do A também tem que ser menor ou igual, e como já era maior ou igual, tem que ser igual. Muito bem. Com isso, então, a gente agora sabe mostrar que essa medida dos tamanhos dos intervalos que de fato vai ser a medida de Lebesgue. A ideia é que a medida de Lebesgue é uma medida que estende esse negócio. Né? Pode ir para lá, não, mas já está. Aqui eu posso apagar, não tem importância. Bom, tá bom, vamos cá. Então, a medida de S para R, onde S é para R, que de fato para zero infinito,
onde S é a coleção dos intervalos limitados de R. É regular. De fato, se I igual a B, ou AB, ou AB, ou AB, a medida de I, que é B menos A, é o limite quando n vai para infinito de B menos A mais 2 sobre n, que é o limite, quando n vai para infinito, da medida do intervalo A menos 1 sobre n, B mais 1 sobre n. Então não importa que o intervalo AB seja fechado ou aberto, ele está sempre contido no intervalo com extremos um intervalo um pouco maior, que o extremo esquerdo está um pouco mais para a esquerda e o direito um pouco mais para a direita. E você pode fazer esse intervalo aqui aberto, esse cara é um aberto da reta, um intervalo aberto, cuja medida é B menos A mais 2 sobre n, que tende para B menos A. Então, a medida de qualquer intervalo é o limite da medida dos intervalos abertos que contém ele. Eu exibi uma sequência de intervalos abertos, cujas medidas convergem para a medida do intervalo AB. E também é claro que se A é igual a B, então o μ de I é zero, que é o μ do vazio, e vazio é compacto. Se é igual a B, o intervalo é sempre compacto, ou ele é vazio, ou ele é só o ponto A, mas não importa. O vazio tem a mesma medida do vazio, porque tem medida zero. Se o A for menor que B, então o B menos A que é o limite de B menos A menos 2 sobre N. Né? Ou seja, é o limite, quando n vai para infinito, da medida desse intervalo aqui, agora compacto, fechado, tanto compacto, supondo que o AB é um intervalo limitado, A mais 1 sobre N, B menos 1 sobre N. Né? E A mais 1 sobre N, B menos 1 sobre N é compacto. Então, ainda que o intervalo AB não seja compacto, você tem uma sequência de intervalos compactos que tende para o intervalo AB aqui. Cujas medidas vão tender para a medida do AB. Deixa eu comentar um pouquinho, então, sobre o que vai ser a medida de Lebesgue, afinal. Então, a gente começa definindo a medida de Lebesgue para conjuntos muito simples, para intervalos limitados. A medida do intervalo AB e B menos A. Né? Como a gente viu, esse conjunto dos intervalos limitados é um semianel, e a gente pode estender essa noção para o menor anel que contém isso, que vão dar as uniões finitas de intervalos, que ainda são conjuntos muito simples, né? Mas a gente já sabe definir a medida de uniões finitas de intervalos. Se for uma união finita disjunta, a medida da união vai ser a soma das medidas. Mas a gente acabou de ver que, pelo menos para essa coleção muito simples, né, dos intervalos limitados, essa medida é uma medida sigma aditiva. Porque é uma medida regular, né? Então agora a gente pode ter esperança de estender essa medida para uma medida sigma aditiva definida em conjuntos mais gerais, né? E mais que isso, estender essa medida para medidas regulares definidas em conjuntos mais gerais. Se a gente quer uma extensão da medida de Lebesgue que seja regular, então ela tem que ter essa propriedade. Se você tem
se a gente tem abertos que contenham um certo... Quer dizer, dado qualquer conjunto, tem que ter um aberto que contém esse conjunto, cuja medida seja parecida. A gente não está muito longe de definir a medida de Lebesgue para aberto. Todo aberto da reta é uma união enumerável de intervalos, né? Então, se a medida for sigma aditiva, é razoável definir a medida de um aberto que é uma série das medidas dos seus intervalos componentes. Não, todo aberto se escreve como união de intervalos abertos juntos. Então, não é muito difícil definir a medida de abertos quaisquer. E a gente pode esperar definir a medida de um conjunto, né? Desse jeito, como o ínfimo para U contendo x, o aberto da medida de U. Lambda de x, digamos, né? Medida de Lebesgue. Né? E, de fato, a medida de Lebesgue tem essa propriedade. Sempre que um conjunto for mensurável, a medida dele vai ser o ínfimo das medidas dos abertos que o contém. E, de fato, essa propriedade, ela meio que caracteriza os conjuntos mensuráveis da reta. Então, por exemplo, deixa eu explicar para conjuntos limitados, por exemplo. Mas não importa, dá certo em geral, né? Se um conjunto for mensurável, a gente vai, um pouco pelas propriedades que a gente quer que complementares de um conjunto em relação ao outro também sejam mensuráveis, né? A gente gostaria que a medida do complementar de x também fosse o ínfimo para V contém x, V aberto, de lambda de V. O que acontece é que você pode ter conjuntos infinitos, cujos complementares sejam infinitos. Pode ser que essas medidas sejam infinitas. Na reta você tem um intervalo ilimitado, ou a reta toda vão ter medida infinita. Então, de fato, a medida de Lebesgue, a gente diz que x contido em R é mensurável a Lebesgue. A gente vai refazer essa definição mais tarde, mas a ideia é que ele vai ser mensurável a Lebesgue se somente se para qualquer intervalo limitado o supremo para U aberto, não, supremo não, ínfimo da medida de U, U aberto, U contém x interseção I, mais o ínfimo. Então, já que eu quero fazer uma linha grande, deixa eu apagar isso aqui. Mais o ínfimo da medida de V para V aberto. V contém complementar de U interseção I, ou I menos x, se você quiser. Isso tem que dar a medida de I. E nesse caso a gente define a medida do conjunto como sendo a medida das... Quer dizer, a gente define a medida do conjunto de interseção I, né? E depois você faz o I tendendo para infinito. Quer dizer, você define a medida do conjunto desse jeito, mas a gente diz que o conjunto é mensurável se a medida do conjunto mais a medida do complementar dá a medida do espaço todo. Isso não faz sentido na reta toda, porque a reta tem medida infinita. Você exige que isso valha em qualquer intervalo limitado. Basta que isso valha em qualquer intervalo, tipo menos nn. No fim, esses vão ser exatamente os conjuntos mensuráveis a Lebesgue. E existem conjuntos... Bom, não é fácil construir conjuntos que não são mensuráveis. Mas também não é verdade, pelo menos com os axiomas usuais de teoria dos conjuntos, que incluem o axioma da escolha, não é verdade que todos os conjuntos sejam mensuráveis a Lebesgue. É possível construir, usando o axioma da escolha, conjuntos que
tanto eles quanto o complementar intersectam qualquer compacto não enumerável, por exemplo. E isso faz com que esses conjuntos não tenham essa propriedade. Porque você tem conjuntos, tá? Qualquer intervalo não trivial, para qualquer aberto que contém um conjunto, a medida do aberto tem que dar pelo menos a medida do intervalo. E tais que o complementar também tem a mesma propriedade, quer dizer que essa soma vai dar sempre o dobro da medida do intervalo. Tem conjuntos muito densos, num sentido muito forte. Dá para separar, pode não, você pode falar, você pega os racionais e os irracionais, é difícil, mas de fato os racionais têm medida nula, você consegue colocar os racionais da reta mesmo, ou do intervalo limitado, contidos num aberto, quer dizer, numa união de intervalos cuja série das medidas fique tão pequena quanto você quiser. Como a gente viu, na verdade, nessa prova, como os racionais são enumeráveis, o enésimo racional você pode botar dentro do intervalo de tamanho epsilon sobre 2 elevado a n. Se você somar o tamanho desses intervalos, vai dar epsilon. Então, mas você tem conjuntos tão densos, num sentido forte, que qualquer cobertura deles por intervalos, a soma das medidas do intervalo vai dar tudo. Quer dizer, então, e você consegue conjuntos, bom, os irracionais têm essa propriedade, mas você consegue conjuntos que têm essa propriedade e o complementar também tem. Mas para fazer isso precisa do axioma da escolha. Isso é um teorema de lógica. Na verdade, sem o axioma da escolha é impossível provar que existem conjuntos não mensuráveis na reta. Então, conjuntos não mensuráveis podem ser construídos, mas a construção não pode ser muito explícita. Tem que usar o axioma da escolha, ou lema de Zorn, ou alguma coisa equivalente a isso. Então, a ideia é que essa classe é uma classe de conjuntos bastante ampla, que vai conter todos os abertos, todos os fechados. De fato, a gente vai estudar uma classe de conjuntos que chama os borelianos, borelianos são a menor sigma álgebra que contém os abertos. Uma sigma álgebra é uma coisa que é mais que um anel. A gente também vai ver daqui a pouco, falando um pouco disso nos próximos capítulos, mas é bom, para a gente não ficar preso em coisas muito formais por muito tempo, senão vocês desanimam. Daniel Fernando já estava dormindo, não me dá. Então, a ideia é que sigma álgebra é uma família de conjuntos que é um anel, tem essas propriedades todas, não uniões finitas, mas mais do que isso, tais que, bom, o espaço todo tem que estar na família, para começar. Então, em particular, o complementar de conjuntos está na família, isso eu acho que chama álgebra em geral. Mas sigma álgebra quer dizer que também, se você tem uma quantidade enumerável de conjuntos na família, a união deles tem que estar na família. Quer dizer, uniões enumeráveis de conjuntos dessa família tem que estar na família. Então, é uma classe de conjuntos fechada por interseções, complementares e uniões enumeráveis. E ainda que você comece só com os intervalos limitados, se você pega a menor sigma álgebra que contém os intervalos limitados, que já dá uma classe de conjuntos bastante grande, são os borelianos. Os borelianos, e é possível provar que os borelianos são todos mensuráveis. Na verdade, a classe dos conjuntos mensuráveis da Lebesgue é uma sigma álgebra que contém a sigma álgebra dos borelianos. Contém, mas não é igual. Mas, por outro lado, dado qualquer conjunto mensurável, existe um boreliano que contém ele, por exemplo, e que tem a mesma medida. Existe outro boreliano que está contido nele e que tem a mesma medida também. Então, os borelianos aproximam bastante bem os conjuntos mensuráveis. Mas, então, essa ideia, essa noção de regularidade vai ser muito importante para a gente definir, para a gente pelo menos exibir um bom candidato para quem que vão ser os conjuntos mensuráveis no fim da história. Né? E de fato vão ser exatamente esses que eu mencionei. E, por outro lado, isso é uma coisa que a gente pode definir sempre, o ínfimo da medida dos abertos que contém um conjunto dado. Isso, em geral, é chamado da medida exterior de Lebesgue de X. Lambda estrela não é bem uma medida, mas é o que a gente chama de uma medida superior. Você pode ter dois conjuntos, de maneira que a medida superior da união seja menor que a soma das medidas superiores dos dois. Mas é sempre menor ou igual. A medida superior de uma união é sempre menor ou igual que a soma das medidas superiores. Quer dizer, a gente tem algumas coisas que valem para medidas superiores, mas a gente alter measure, né? Bom, medida superior, a vantagem você pode definir para qualquer conjunto, né?
Mas, como eu falei, a reta é a união de dois conjuntos com medida superior total, quer dizer, tal que em qualquer intervalo a medida superior é igual à medida do intervalo. Bom, então vamos voltar para onde a gente estava, isso é tudo cenas dos próximos capítulos. Então, bom, faltou provar, a gente definiu então medidas regulares, etc., para semi-anéis, né? E faltou provar uma coisa que eu prometi, que a medida, pelo menos se a gente tem uma medida positiva, não, mas em geral, né? Quando você estende a medida de um semi-anel para um anel, se a medida no início é sigma aditivo, então proposição S semi-anel em ômega, uma medida de S para R, ou para R união infinita ou união menos infinito, se mi. E a gente viu como é que estende essa medida para uma medida definida no A de S, no menor anel que contém e bom, se mi de S para R é sigma aditiva, então a extensão dela a A de S também é sigma aditiva. Né? Isso para medidas finitamente aditivas é mais fácil, a prova é parecida também. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar uma coleção de elementos disjuntos de A de S. Você pega conjuntos BJ, J maior ou igual a 1, BJ em A de S, disjuntos. Então a gente quer provar que a medida da soma da união disjunta dos BJ é a soma das medidas dos BJ. Bom, o que a gente sabe sobre... Deixa eu só checar se não precisa mesmo supor positivo nem nada, mas... Isso, não precisa supor nada disso. Vou apagar isso aqui. Bom, o que quer dizer que o que quer dizer que os BJ estão no A de S? Né? Cada BJ tem que ser uma união, né, de I igual a 1 até um certo... Então, por exemplo, o Snar faz um truque que é útil, que é pegar os mesmos índices. Né? A ideia é que, por exemplo, o B1 vai ser uma união de I igual a 1 até um certo P1 de conjuntos AI, onde os AI estão em S, né? O B2 vai ser a união de igual a P1 mais 1, então sempre começa no próximo. É sempre uma união finita, né? Então a soma de igual a P1 mais 1, união disjunta até P2, então um certo P2 de conjuntos AI ainda, né? Os AI sempre em S. E assim por diante, né? Você tem a sequência PK, o PK é sempre maior ou igual a K, né? Você sempre bota pelo menos 1, né? E a gente sabe que a medida dos
do BJ vai ser soma de I igual a PJ mais 1 até o PJ mais 1 da medida dos AI, né? A medida da união de J igual a 1 até um certo M dos BJ, por exemplo, vai ser a soma disso para um J variando de 1 até vai ser simplesmente soma de... Não, aqui eu escrevi, desculpa, é BJ mais 1 aqui, né? Eu vou até o PJ mais 1. Aqui a gente vai ter soma simplesmente de I igual a 1 até o PM da medida dos AIs. Você tem a soma de 1 igual a 1 até o P1, depois de P1 mais 1 até o P2, etc. No fim do PM menos 1 mais 1 até o PM. Então você tem isso para todo M, né? E o que a gente quer, né, não sei se você passa fazer o M entender para infinito nesse negócio. Então, para... O que a gente quer fazer? A gente quer provar que... Tá, e a gente quer usar alguma coisa sobre o S, né? A medida definida em S é sigma aditivo. Então a gente tem essa coleção infinita da medida dos AIs, né? A gente sabe que a medida da união infinita desses conjuntos AIs, que são todos disjuntos, que os BI são todos disjuntos. Dentro de cada BI, os AIs são disjuntos, como, por exemplo, o B1 é disjunto do B2. Cada AI que aparece aqui, para I entre 1 e P1, tem que ser disjunto de cada AI que aparece entre P1 mais 1 e o P2. Se tiver alguma interseção entre um cara daqui e um cara daqui, vai ter alguma interseção entre o B1 e o B2. Então, de fato, esses AI são todos disjuntos e são elementos de S. Como a medida em S é sigma aditiva, a medida da união infinita dos AIs é a soma das medidas. A medida da união é a soma das medidas, porque os AIs são disjuntos, né? E estão em S, né? E os AIs são disjuntos. Muito bem. E o que falta ver é que, de fato, essa união dos AIs é a união dos BIs, né? Soma de J igual a 1 até infinito dos BJ, quer dizer, a união de todos os BJ. Como cada BJ é a união de um número finito dos AIs indexados desse jeito, isso certamente é igual à união de todos os AIs. Cada BI é a união de alguns AIs, né? Todo AI está contido em algum BI. A união dos BIs é igual à união dos AIs. Fala. Aliás, para usar que I é sigma finito em S, não teria que garantir que a soma está em S também, né? Você tem razão. Você tem toda a razão. Então vamos tentar corrigir isso. Por outro lado, a gente precisa, para garantir isso, né? Você tem razão, mas o que a gente quer provar que a medida de uma união enumerável de conjuntos BJ que está em A de S tem que ser a série das medidas. Então você tem razão, eu preciso usar o fato de que essa união enumerável dos BJ está em A de S. E se ele está em A de S, ele é uma união finita de relevância de S. Então, né, supondo que soma de J igual a 1 até infinito, eu esqueci disso, obrigado. Isso aqui está em A de S. Isto é, que existem C1, etc., sei lá, CR em S disjuntos com soma de J igual a 1 até infinito de BJ igual à união disjunta desses CIs, né, de I igual a 1 até R. Obrigado. Então a gente precisa
corrigir esse argumento. Isso aqui a gente não tem direito de fazer, mas a gente... Bom, isso aqui é verdade, por outro lado, né? E isso aqui é uma união finita... deixa eu mudar de índice, né? De S igual a 1 até R do CS, né? Então, a ideia é intersectar com cada CS, né? Então, vamos lá. Você tem toda a razão, esse argumento aqui não está exatamente certo, mas ele estaria certo se a gente conseguisse garantir que esse cara fosse um elemento de S. A gente não tem como garantir isso a priori, mas a gente sabe que essa união dos A's é igual à união dos BJ, que é uma união finita do CS. Então vamos intersectar com cada CS. Né? Para cada S fixo menor ou igual a R, o CS, interseção, soma de igual a infinito, o CS está contido nessa união. Né? Então o CS é o CS, interseção, soma de igual a 1 até infinito dos A's. Isso eu posso escrever como soma de igual a 1 até infinito de CS interseção AI, não é? O CS interseção AI está no S, está no semianel, né? Esse aqui é um Szinho, o índice entre 1 e R, né? Então, esses caras estão todos no semianel, né? Aqui a gente tem uma união de juntos de cara do semianel, e aqui eu posso usar que a medida é sigma aditiva em S. Então, a gente, de fato, vai ter que a medida de CS é soma de igual a 1 até infinito da medida de CS interseção AI. Como eu tenho um número finito de índicezinhos S, né? Soma de S igual a 1 até R da medida do CS, né? Que é a medida de B, né? Que é a medida dessa união, né? J igual a 1 até infinito de BJ. Isso é soma de igual a 1 até infinito da soma de S igual a 1 até R, né? Uma soma finita, eu posso somar termo a termo, da medida de CS interseção AI. Só que a soma da medida de CS interseção AI é a medida do AI, porque a medida né, pela definição, pela extensão finitamente aditiva da medida ao S. Né? Isso aqui, por definição, é soma de igual a 1 até infinito da medida do AI. Porque o AI está contido na união do CS, né? Cada AI está contido nessa união finita do CS. Então, isso aqui é uma união disjunta de caras, de fato, em S, né? Porque o AI está em S, o CS também. Esses caras são todos em S, são disjuntos. Por definição, a medida do AI pelo fato da medida ser finitamente aditiva, né? Então, de fato, a gente mostrou que a medida da união dos BJ, e de fato da união dos AIs, tanto faz, a gente mostrou que isso de fato é verdade, mas usando o fato de que a união dos BJ pode ser decomposta como união finita de elementos do S, o que é preciso para fazer sentido. Para fazer sentido isso, esse cara tem que estar no A de S, portanto ele tem que ser uma união finita de caras disjuntos de S. Então, de fato, isso está certo, mas está mal explicado. Que essa razão tem que explicar um pouco mais. Muito bem. Mas decompondo em pedacinhos deu certo, então vamos tentar juntar o que a gente já fez. Bom, mas agora está tudo bem, porque a medida então, a medida da soma dos BJ é a mesma coisa que a medida da soma como a gente viu, isso é igual à série das medidas dos AIs, né? Já provou isso tudo, série de igual a 1 até infinito da medida dos AIs. Isso é o limite quando o m vai para infinito
da soma finita das medidas dos AIs até o PM, né? Soma de igual a 1 até PM na medida dos AIs. Isso é a medida da soma de J igual a 1 até M. Desculpe, isso é soma. Cadê o PM? Isso é a medida da união. Isso é a soma das medidas dos BJ, né? Isso é a soma. Esse é o limite quando o M vai para infinito da medida da soma de J igual a 1 até M dos BJ, ou seja, é limite quando o M vai para infinito da soma de J igual a 1 até M da medida dos BJ. Isso é, por definição, a série de J igual a 1 até infinito da medida dos BJ. Então acabou a prova. A medida da união disjunta. Então isso mostra que de fato a Mi é sigma aditiva. Deixa eu ver se falta alguma proposição importante. Bom, tem essa daqui. Deixa eu fazer as proposições todas do SNAR para... Já que a gente está com a mão na massa, né? Você tem uma medida dessas. A gente... Se você está nessa situação, então, definição. Dizemos que uma sequência de conjuntos cresce para o conjunto A, quer dizer, ela tende para o conjunto A desse jeito, se a N, cada conjunto está contido no próximo, e o A é a união deles todos, quer dizer, o menor conjunto que contém eles todos. Por outro lado, essa sequência decresce para o conjunto A se o AN contém o N mais 1 para todo N e o A é a interseção deles todos. Então, o SNAR tem essa proposição que se a sequência de conjuntos tende para cima para o conjunto A, então a medida de A é o limite da medida dos AN. E se o AN decresce para o conjunto A e a medida, sei lá, do primeiro deles for real, a medida for infinita, pode dar problema. Então, medida de A também é o limite da medida dos AN. Para medida finitamente aditiva, como sempre. Medida sigma aditiva, perdão. Né? Onde é que a gente está? Isso, na verdade, como o SNAR observa, né? A gente vai supor, não só agora, mas no resto do curso, que Mi é sempre uma medida sigma aditiva. Esse curso, existem coisas meio patológicas sobre medidas finitamente aditivas que eu vou mencionar em algum momento. A partir de agora, Mi é sempre uma medida, que todas as medidas que a gente vai olhar vão ser sigma aditivas. Tem coisas um pouco... Eu falei que a medida de Lebesgue, do jeito que a gente definiu, ela não pode ser definida para qualquer subconjunto da reta. Tem conjuntos não mensuráveis. Conjuntos não mensuráveis, a gente exige que a medida de Lebesgue seja regular, ou se a gente exige que ela seja sigma aditiva. De fato, não tem nenhuma extensão sigma aditiva da medida de Lebesgue para todos os conjuntos da reta. Mas existem extensões finitamente aditivas da medida de Lebesgue para todos os conjuntos da reta. Existem extensões sigma aditivas da medida de Lebesgue para todos os conjuntos de R2.
Por outro lado, não existem extensões finitamente aditivas da medida de Lebesgue para todos os subconjuntos de R3 ou de Rn para n maior ou igual a 3. Um pouco por causa do paradoxo de Banach-Tarski, vocês já ouviram falar dele. Ele diz que é possível pegar uma bolinha de gude, dividir num número finito de pedaços, remontar com movimentos rígidos e obter um planeta sem buraco nenhum. Negócio. Você consegue criar matéria simplesmente dividindo um conjunto em pedacinhos e remontando. O negócio é que esses pedaços são muito feios, eles não são mensuráveis. Isso parece uma contradição, se você somar o volume ou a medida dos conjuntos, parece dar uma contradição. Você tem um conjunto maior, com um volume diferente, com os pedaços com os quais você monta cada um deles, mas isso não é uma contradição, porque os pedaços não são mensuráveis. De fato, não é possível definir nenhuma medida razoável em R3 que seja invariante por movimentos rígidos e finitamente aditiva, que estenda a medida de Lebesgue, né? Então, bom, vamos ver se em algum momento do curso a gente prova isso. De qualquer jeito, medidas finitamente aditivas só, elas têm muitas propriedades boas que a medida de Lebesgue tem que elas não têm, o que medidas sigma aditivas têm que elas não têm. Então, a gente vai falar de medidas sigma aditivas durante todo esse curso, essencialmente. Todos os teoremas do universo poucas medidas são sigma aditivas, então vamos lá, vamos provar isso. E depois a gente continua semana que vem, que já está em cima da hora, né? Então a primeira não é difícil pelo seguinte, a ideia é que bom, a gente está supondo que todos os AN e o A estão no nosso anel, no nosso semianel, de acordo com o caso, né? O fato é que a gente pode escrever o A como A1, união disjunta, né? Mais, se vocês quiserem, ou se quiser, vocês podem definir A0 igual a vazio, né? E, nesse caso, o A vai ser essa união disjunta de J igual a 1 até infinito, de AJ menos AJ menos 1. Então, o primeiro termo é o A1, porque o A0 é vazio, né? Então, é A1, união com A2 menos A1, união com A3 menos A2, e assim por diante. Como os conjuntos vão crescendo, né? De fato, a gente tem que isso vale para cada N, né? O AN é soma de J igual a 1 até N de AJ menos AJ menos 1. Bom, daqui segue que a medida de A, como a medida é sigma aditiva, é série de J igual a 1 até infinito, de μ de AJ menos AJ menos 1. Agora, como o AJ menos 1 está contido no AJ, isso é igual a bom, limite a soma de J igual a 1 até infinito de μ de AJ menos μ de AJ menos 1. Né? Porque a medida de AJ é a medida de AJ menos 1 mais a medida de AJ menos AJ menos 1. São duas coisas disjuntas cuja união é o AJ. O AJ contém o AJ menos 1. Né? Isso é limite, quando n vai para infinito, de soma de J igual a 1 até n de μ de AJ menos μ de AJ menos 1. O μ de A0 é 0, o A0 é vazio. Né? Então, essa soma é simplesmente μ de AN. Então, soma até μ de AN menos μ de AN menos 1, mais μ de AN menos 1, menos μ de AN menos 2, vai cortando tudo, né? Mais μ de A1 menos μ de A1, menos μ de A1, mais μ de A1 menos μ de A0. μ de A0 é 0. Então, corta tudo, sobra só μ de AN. E isso prova o que a gente queria, né? Que a medida de A é o limite do medida de AN. Muito bem. E o item 2 é uma consequência do primeiro. De fato, como os conjuntos são decrescendo, está todo mundo contido no A1, né? Então, a medida de A1, por exemplo, é a medida de A mais a medida de A1 menos A.
O A é a interseção de todo mundo, o A está contido em A1. E o A1 menos A, a gente pode escrever como uma união, só, de fato a união disjunta, né, de n igual a 1 até infinito, de AN menos AN mais 1. Né? O A1 menos A2 mais A2 menos A3, A3 menos A4. Quando a gente faz a união de n coisas dessas, vai ficar o A1 menos o AN mais 1. Como o AN mais 1 tende para o A, quer dizer, a interseção dos AN ao a união disso tudo vai dar o A1 menos A. Então vocês devem concordar com isso. E, portanto, a medida de A1 menos A é a série das medidas de AN menos AN mais 1. Isso é a série da medida de AN menos a medida de AN mais 1. E se a gente olha bem para isso, isso aqui é a medida do A1. Você soma n termos disso, vai ficar a medida do A1 menos a medida do AN mais 1. Né? Como isso converge para a medida de A1 menos A, isso é a medida de A1 menos o limite da medida dos AN. E isso é a medida do A1 menos a medida de A. Então você corta a medida do A1 dos dois lados, a medida do A tem que ser o limite da medida dos AN. Isso não é uma prova de... Dá para usar o item anterior também, né? Que se o AN tende a A, o A1 menos AN tende para o A1 menos A. A medida do A1 menos AN tende, mais ou menos eu repeti a mesma prova duas vezes, mas a gente podia usar diretamente que se o AN decresce para o A, o A1 menos AN cresce para o A. E aí a gente pode... Cresce para o A1 menos A, né? O AN decresce para o A1 menos AN cresce para o A1 menos A. A gente pode usar o item anterior, vai concluir que a medida do A1 menos A é igual ao limite da medida de A1 menos AN, que é a medida de A1 menos o limite da medida dos AN, que é o que a gente fez, né? Então, muito bem, então a gente continua semana que vem e vamos começar a falar de integral. A ideia primeiro é definir integral de funções muito simples, do mesmo jeito que a gente começou definindo medidas de conjuntos muito simples, são só intervalos limitados, a gente vai integrar funções simples, e o nome é esse mesmo. Uma função simples é uma soma finita de funções características de conjunto, função característica de um conjunto, de fato é uma combinação linear finita de funções características de conjuntos. Funções características são funções que valem 1 no conjunto e 0 fora. Então você vai pegar funções que são constantes em alguns conjuntos, que só vão ter um número finito de valores. Né? Em alguns conjuntos elas são constantes, no resto ela é 0. A integral de funções dessa é um negócio muito fácil de definir, é simplesmente a combinação linear das medidas dos conjuntos correspondentes, quer dizer, os coeficientes são os valores da função nos conjuntos. Mas depois a gente vai falar de funções que são bem aproximáveis por funções simples, e a gente vai definir integral de funções muito mais gerais. Então a ideia é sempre começar com coisas muito simples e depois pegar limites dessas coisas simples, que aí vão dar objetos bem mais gerais, que são os que a gente vai considerar. Tá bom, obrigado. A gente volta semana que vem.